O introvertido, ele constrói autoridade profissional diferente do resto das pessoas. Eu vejo muitos introvertidos dizendo que construir autoridade profissional é praticamente impossível porque eles são calados demais, porque eles não têm um potencial comunicativo e etc, etc, etc. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos introvertidos. Não se esqueça de, desde já, se inscrever no canal e conhecer outros vídeos que eu tenho postado aqui que podem te ajudar muito. Se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade de se enxergar como um líder, porque você é pouco comunicativo, e você tem dificuldade de entender como que você pode construir uma autoridade profissional no seu nicho, no seu trabalho, no seu ramo e até na sua vida pessoal, cara, assista esse vídeo até o final porque eu tenho algumas coisas para te dizer que podem realmente mudar a sua vida. De fato, não dá para construir autoridade profunda de um dia para o outro. Mas é necessário que você entenda que há sim uma forma de você, de um momento para o outro, fazer com que as pessoas te olhem um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente nem sempre é só um pouquinho. Eu tenho visto algumas pessoas aplicarem isso, e eu mesmo tenho aplicado na minha vida, e os resultados têm sido assim fantásticos. É claro que muitas vezes, até você assimilar aquela informação, aquela prática, aquela conduta nova, você às vezes age de forma um pouco desajeitada, antinatural. Mas à medida que você aplica esses conhecimentos que eu tenho a dizer hoje aqui, você vai absorvendo isso na sua personalidade, fazendo com que aquilo faça parte de quem você é. E cara, eu não tô falando para você ser uma pessoa diferente do que você é, não tô falando para você ser um extrovertido, até porque, como eu sempre digo, isso é impossível. Você nasce com esse traço psicológico e você vai morrer com ele. Mas isso não significa que isso vai ser um amuleto ou uma bengala ou um motivo para você se vitimizar. Existem ferramentas concretas, práticas, que você pode aplicar na sua vida e fazer de fato com que as pessoas te olhem um pouco diferente desde uma primeira reunião, de um primeiro encontro, de uma primeira conversa. Então eu queria falar um pouquinho contigo sobre isso hoje. Eu sei que não vai ser fácil, eu já adianto que não vai ser fácil, para quem não sabe, mas à medida, é o que eu disse antes, né? À medida que você aplica esses ajustes, isso vai sendo um pouco mais natural para você e você vai se comportando como uma pessoa que transmite muito mais autoridade do que transmitia desde a última reunião, por exemplo, tá? Eu, como um bom introvertido, eu sei que não produzir autoridade profissional te torna muitas vezes invisível. As pessoas simplesmente não lembram de você. Você é a última pessoa a quem alguém lembra para tomar aquela posição, para ocupar aquele cargo. Você acaba perdendo oportunidades, você não tem o seu valor percebido pelas pessoas como um todo, porque simplesmente você não se posiciona. As pessoas não conseguem enxergar em você aquela pessoa que é líder, aquela pessoa que é de fato um potencial gerente, um potencial diretor. E isso acontece. Algumas pessoas vão falar que é por causa da introversão, mas isso acontece por uma falta de posicionamento, né? Eu fui estudar a fundo essa questão e tenho criado conteúdos cada vez mais relevantes aqui no canal sobre esse assunto e percebi que existem coisas que, de fato, você consegue aplicar e as coisas começam a mudar e mudar de maneira muito rápida. A psicologia cognitiva ela descreve um fenômeno que é o fenômeno da atribuição de valor. Quando alguém fala com convicção, com clareza e com certa postura, as pessoas que ouvem essa pessoa falar, elas superestimam a competência desse profissional. O contrário é justamente o oposto. Quando você não consegue transmitir as suas ideias com clareza, quando você não consegue falar com certa postura, seja vocal, espiritual da mente e também postura física, as pessoas não conseguem enxergar valor em você, tá? Então, existe uma série de ajustes comportamentais, psicológicos, de mentalidade, etc., que podem ser aplicados na sua vida e você pode se tornar uma pessoa onde as outras pessoas olham e falam, cara, isso aqui é um líder.
Ainda que ele não esteja ocupando uma posição de liderança, ele é o próximo da fila, ele vai ocupar, não tem jeito, né? Porque você está, digamos que, se posicionando, sendo de fato o líder antes de ocupar o cargo. Nós, introvertidos, entretanto, né, a gente tem umas tendências que muitas vezes fazem a gente não ocupar essa posição de liderança, justamente porque a gente não observou, não entendeu como a gente funciona, e por isso a gente não consegue reverter o quadro, porque a gente não consegue nem identificar o quadro. Quando eu e você, a gente não projeta autoridade, o nosso cérebro muitas vezes entra num looping, numa espiral de autodepreciação. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação que eu já passei muitas vezes, que é o seguinte: você está numa reunião e aí você fala para você mesmo, cara, eu sinto que eu preciso falar alguma coisa. E aí você lembra até da coisa, você tem a ideia para falar. E você fala, cara, eu não sei se eu devo falar, sabe? Não, mas eu acho que eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E aí chega na hora de falar, você... Cara, eu não vou falar não. Deixa pra lá. E aí em seguida vem o pensamento, né? Cara, mas se eu não falar agora, eu vou perder essa oportunidade. É uma oportunidade muito importante. Eu tenho que falar. Mas, cara, será que eu devo falar? Porque, cara, se eu falar e essas pessoas me fizerem uma crítica, ou se eles me perguntarem alguma coisa mais profunda, eu não vou saber me responder, eu não vou saber responder, e eu vou ficar muito mal na situação, e eu vou passar vergonha, e eu vou ser humilhado. Aí tu fala, cara, será que eu falo a ideia? Eu acho que é boa, eu acho que vale a pena falar isso, sabe? Não, é melhor não falar, é melhor não me expor, cara, senão ele vai me perguntar de volta, vai me questionar, eu vou passar vergonha, essa resposta, essa ideia nem não sei se é boa mesmo, sabe? Enfim, e você tá nessa confusão, e você tá nessa tortura, autotortura mental e psicológica naquele momento daquela reunião, e do nada uma pessoa do lado levanta a mão e fala assim: olha, eu tenho uma ideia. E essa pessoa diz a ideia, e quando você ouve a ideia, é exatamente a ideia que você tinha e que você não falou. Todo mundo fala assim: nossa, que ideia fantástica! Era exatamente isso que a gente precisava ouvir. E aí você morre por dentro. Você já passou por isso alguma vez, cara? Seja sincero comigo. Cara, já passei várias vezes por isso. Esse looping de insegurança nos leva a uma autodepreciação, de que a gente, no final, a gente fala, cara, eu sou um bosta de um profissional, não sirvo para nada, eu não sei nem emitir uma informação, uma ideia, né? E você se autodeprecia cada vez mais, né? Então, às vezes, a gente precisa passar vergonha. Às vezes, a gente precisa expor as nossas ideias, correr o risco de ser uma ideia idiota, porque, cara, a vida é assim. Existe um gap entre... Você não vai ter o controle de tudo, sabe? Existe um gap onde você traz uma ideia e você não sabe se essa ideia é boa ou se essa ideia vai ser aceita. Às vezes a ideia é boa e às vezes a ideia não é aceita. Às vezes a ideia é ruim e às vezes você acha que a ideia é uma ideia idiota e a ideia é tudo que as pessoas precisavam naquele momento. Então você precisa se arriscar, você precisa se colocar para frente e não ligar muito para o julgamento das pessoas. Ao mesmo tempo que elas podem te elogiar, elas podem te criticar. E se elas criticarem, beleza. E se elas elogiarem também não leva muito a sério. A crítica ao elogio das pessoas não pode ser levada muito a sério. Você não pode se levar muito a sério. No sentido de que você está com medo de falar e você está com medo de ser criticado, ser mal visto. E, cara, dane-se. Sinceramente, dane-se. Escolha algumas pessoas na sua vida, determine, convoque na sua mente aquelas pessoas que podem te julgar, aquelas pessoas que te amam, né, e que têm autoridade sobre você. Essas sim podem me julgar. Eu não vou ficar sendo julgado por qualquer um. Eu não ligo para a opinião dos outros. Eu ligo para a opinião daquelas pessoas que me amam e que têm autoridade sobre mim, tá? Então, o que eu escolho, essa pessoa vai ter autoridade sobre mim. A voz dela eu vou ouvir de toda forma, ainda que eu fique muito bravo, mas eu quero ouvir a voz dessa pessoa. Então você tem que eleger a pessoa certa para te julgar, ou as pessoas certas, tá? Para você ficar livre, livre para ser quem você é.
Não no sentido de libertinagem, de falar qualquer besteira e por aí vai. Não. Você tem uma consciência, não tem? Então, respeita ela. Mas, ao mesmo tempo, não seja um covarde. Não seja medroso. Beleza? Então, eu queria comentar algumas coisas que eu apliquei na minha vida e que eu tenho aplicado cada vez mais a respeito dessa situação de que, cara, eu sei que eu tenho coisas a contribuir, eu sei que eu posso construir autoridade profissional na minha vida e, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? Então, eu queria comentar com você alguns ajustes que eu fiz no meu dia a dia no sentido de construir autoridade profissional e construir rápido. É claro, mais uma vez, não vai ser uma autoridade profunda no primeiro momento, tá? A autoridade profunda é produzida dia a dia, constantemente. Mas é possível fazer com que na primeira reunião, no próximo encontro que você tiver com aquelas pessoas, você já mude a forma que elas olham para você, com pequenos ajustes. O primeiro ajuste que eu já tenho usado há bastante tempo para construir a autoridade profissional, mesmo sendo um introvertido, é entender a regra da dominância serena. A neurociência ela diz que o cérebro humano ele lê microcomportamentos. Então, por exemplo, se eu chego numa reunião, como já aconteceu várias vezes, apático, o cérebro das pessoas que estão ali, elas registram, o cérebro registra fraqueza. Por outro lado, se eu chego muito agitado, o cérebro das pessoas ele identifica uma certa ameaça. Então a gente precisa entender ali que a gente precisa chegar de um jeito ideal, digamos assim. Então, esse jeito ideal eu aprendi que é o jeito de ser ao mesmo tempo sereno, tranquilo, mas ao mesmo tempo firme. Ou seja, eu estou tranquilo, não estou relaxado, tá? Eu estou tranquilo, calmo, de boas. Mas eu estou firme ali, eu não estou de sacanagem ali. Não estou de bobeira ali, tá? Eu estou tranquilo, calmo, mas eu estou firme ali. Então, o meu comportamento ali naquele momento é um comportamento corporal, por exemplo, de ombros para trás, de movimentos um pouco mais lentos, de um ritmo de fala controlado, ligeiramente mais lento do que o normal, mas acelerando quando for necessário. Então, a lentidão no falar em determinados momentos pode causar uma certa impressão de algo mais profundo nas pessoas. Então, galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para apresentar os resultados do mês da minha equipe. Então, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção no que eu vou falar agora. Então, essa forma um pouco mais lenta, ela traz uma seriedade para o momento, tá? E transmite uma certa autoridade por parte de você em relação às outras pessoas, tá? Ao mesmo tempo que você fala, você olha estavelmente nos olhos de cada uma delas por 1 ou 2 segundos. Então, hoje, eu gostaria de te apresentar alguns dos meus resultados. E em seguida, eu vou mostrar por que esses resultados são significativos. Porque eles, de fato, podem causar uma transformação dentro da nossa empresa. E você olha nos olhos das pessoas e fala, e mantém esse olhar por 1, 2, 3 segundos, e fala de maneira tranquila e firme, ok? Isso comunica que você domina o que você faz. Você não está falando rápido demais, meio que dando a entender para as outras pessoas que você quer fugir do assunto, você não quer apresentar esses resultados. Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de apresentar os resultados da equipe, mas, cara, eu queria focar em uma coisa que é muito importante, mas eu queria que vocês olhassem também para as outras questões que estão... Cara, calma, calma. Você está falando de um assunto muito sério e, às vezes, é necessário diminuir o ritmo. E, às vezes, é necessário aumentar um pouco. Porque é importante você aumentar o ritmo, porque algumas coisas não são tão importantes. Algumas pessoas, alguns tópicos do que você precisa falar, as pessoas não querem prestar atenção, então você tem que falar um pouquinho mais rápido. Mas sobre os resultados, eu quero que vocês prestem muito atenção, porque é algo fundamental. Então, esse controlar o ritmo da fala, de você ficar lento um pouco, acelerar o outro pouco, né? O outro lado da conversa, faz com que você controle
o andamento da reunião. Isso te transfere autoridade. O segundo ponto que eu gostaria de falar, que eu tenho aplicado na minha vida já há um tempo e que eu acho que pode contribuir muito com você, para você, é entender o efeito halo, tá? A premissa do efeito halo é que o cérebro humano é capaz de julgar e definir uma pessoa por meio de uma única característica. Então, em milissegundos, algumas pessoas vão olhar para você, mesmo sem te conhecer direito, e vão te julgar por uma característica sua. Mas você pode usar esse efeito halo para se beneficiar dele. Como que se faz isso, né? Já que, basicamente, quando você entra numa reunião com desconhecidos, eles podem julgar a sua aptidão por uma característica sua, em geral, as pessoas percebem de cara, por exemplo, a sua roupa, a sua postura. Então, você usa a seu favor isso, tá? Eu poderia falar aqui sobre a questão moral da coisa. Isso é um absurdo, né? Isso é um preconceito, etc, etc, etc. Mas, cara, vamos falar de realidade? Não vamos julgar moral. Neste momento, não vamos falar da moral. Vamos falar do que acontece. O que acontece? As pessoas te julgam por uma característica sua. Então, você precisa enfatizar dentro de uma reunião uma característica sua. Então, é interessante que você chegue com uma roupa adequada, não muito exagerada e também não muito largada. Você tem uma postura também adequada, para que isso chame a atenção da pessoa no primeiro momento. E o que é uma postura adequada? É uma postura profissional sem infantilidade, mas ao mesmo tempo sem arrogância. Existem formas de falar, por exemplo, que transmitem autoridade. Por exemplo, você está numa reunião e você, digamos que é responsável por conduzir a reunião. Já no primeiro momento, você começa dizendo, olha, antes da gente começar a reunião, eu queria explicar para vocês os tópicos que serão abordados nela. Número 1, marketing. Número 2, vendas. Número 3, atendimento. Essa simples frase inicial é uma frase de controle, no final das contas. E as pessoas automaticamente, querendo ou não, sabendo ou não, elas percebem autoridade nessa ideia de controle. Essa percepção de que você está dizendo exatamente qual o caminho que vai ser percorrido dentro daquela reunião, é uma percepção que transmite autoridade. Eu ia falar controle de novo, mas transmite autoridade. E é através de pequenos enquadramentos, pequenas questões, pequenas frases que você vai conseguir transmitir essa autoridade. Eu vou falar de uma terceira forma que o introvertido pode e que eu tenho aplicado na minha vida para construir autoridade profissional e que vai ilustrar muito bem essa questão do enquadramento, ok? E essa terceira forma do introvertido construir autoridade é entender que existe um território cognitivo. Assim como existe um território físico, existe um território mental, existe uma batalha cognitiva acontecendo. E a gente, entendendo bem essa batalha, a gente consegue se posicionar melhor e construir autoridade de maneira muito rápida. Em qualquer conversa dentro de uma empresa, ou em qualquer outro lugar, existe essa esfera, esse mundo, esse território cognitivo. E quem define o tema e o enquadramento desse território comanda o jogo. Vamos supor que alguém no corredor da empresa vira para você, você está passando no corredor da empresa, e você cruza com alguém, e esse alguém vira para você e diz assim, Lucas, às 2h30 da tarde a gente vai ter uma reunião, e eu gostaria muito que você participasse. Como que você lidaria com isso exatamente? É uma reunião inesperada no mesmo dia, né? Existem formas desajeitadas de lidar com isso. A primeira forma desajeitada, eu acho que não, claro, eu vou estar lá, com certeza, conta comigo, é ali na salinha, né? Tá bom, vou estar lá. Essa é uma primeira forma desajeitada. A segunda forma desajeitada por exemplo, dizer, cara, em cima da hora, assim, não tem como participar, eu tô com muita demanda para fazer e, cara, não tem como, sabe? Não dá. Coisas em cima da hora irritam muito o introvertido, eu sei muito bem disso. E existem essas duas formas desajeitadas de se relacionar
de lidar com essa situação. E existem outras formas que são que levam em conta esse território cognitivo e que você pode aplicar. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa virou para mim, Lucas, 2h30 vai ter uma reunião, quero que você participe, tá bom? Ao invés de desesperadamente falar sim, sim, claro, claro, ou então nem pensar, eu posso dizer, Beatriz, obrigado pelo convite, vai ser muito legal participar. Vai ser na sala 2, né? Ah, sim, pode deixar que eu vou estar lá no horário certinho, tá bom? Mas só um ponto, Beatriz, eu gostaria de saber se você já tem mapeado quais são os objetivos centrais da reunião, só para eu me organizar e já ir preparado para essa reunião. Você pode me adiantar esse assunto? Cara, essa simples colocação, ela já enquadra o jogo, ela já diz para a pessoa de maneira implícita que você, digamos que é um profissional organizado e que você é um profissional que, digamos que, organiza muito bem o seu tempo, né? E esses são exatamente os resultados que você precisa produzir para as pessoas te olharem muito diferente. Eu ia dizer um pouco, mas é muito diferente. Um profissional que aceita imediatamente ou que se recusa imediatamente não consegue produzir isso. Então, você virar para a pessoa, claro, vai ser muito legal participar, muito obrigado pelo convite. Só para eu me organizar, você já tem os tópicos, os passos a passos, né, os passo a passo ali, para que a gente percorra direitinho o caminho da reunião, para que eu me organize e já vá preparado para essa reunião, para que eu possa contribuir para a reunião de uma forma mais efetiva. Enfim, existem formas de falar isso diferente, você vai adequar o seu jeito de falar, mas sempre se posicionando de maneira clara, de maneira firme, de maneira serena, tranquila, sem transmitir raiva, não, me chamar agora, e nem assim, cara, claro, claro, aquele nervosismo, né? Aquele olhar aberto, assustado. Cara, calma, calma. Se te assustou, te amedrontou, ninguém precisa saber disso, né? Fala serenamente, nossa, que legal, vai ter uma reunião 2h30, ótimo, vai ser uma alegria participar, eu tenho certeza que eu acho que eu posso contribuir muito com a equipe de vocês, mas só me diz uma coisa, existem ali os tópicos já organizados para a reunião, só para eu poder me adiantar e já vir com mais ideias preparadas, eu tenho pensado em algumas coisas interessantes, eu acho que vai ser interessante para a sua equipe. Enfim, fala do teu jeito, né? Estou falando improvisado aqui, né? Então, nesse momento, você produz resultados. Quais são os resultados? Você diz implicitamente que seu tempo é restrito sem acusar ninguém. Inclusive, quando você fala, vocês já prepararam a pauta da reunião, vocês, né? Esse plural, esse pronome, né? No plural, ele dilui a tensão da conversa e da frase, né? Ao mesmo tempo, você se posiciona como alguém que protege o tempo da equipe. Ou seja, você está protegendo o seu tempo e está protegendo o tempo da equipe. Está falando, cara, a gente não pode desperdiçar. A gente já tem que chegar na reunião já sabendo o que vai ser tratado ali, né? Então, essas são formas ali que, cara, você consegue construir autoridade instantânea. A pessoa já não está lidando com um profissional júnior, nem um pleno, mas um sênior, né? Agora, imagine se... É porque algumas pessoas falam, né, cara, Lucas, isso é fácil porque é fácil fazer se você está numa posição de liderança. Se você não está, não tem como fazer. Eu discordo. Por exemplo, se você é o chefe, você tem que trazer essa autoridade com você. Então, como que você encerraria essa mesma reunião, né? Essa mesma reunião. Vamos pegar o exemplo da reunião. Você é o chefe. Como que você encerra uma reunião? Você diz, olha, galera, é o seguinte, né? Antes de encerrar a reunião, eu vou relembrar as principais determinações que foram conversadas e determinadas aqui, enfim, as principais resoluções dessa reunião. Número 1, X. Número 2, Y. Número 3, Z. O prazo para entregar até sexta-feira. Estamos todos combinados? Tudo certinho? Acabou. Se você no caso não é um chefe, se você está lidando ali com um parceiro, ou seja, uma pessoa que não é teu chefe, nem teu parceiro, nem subordinado, é apenas um colega ali de equipe paralela e que vocês de alguma forma têm que trabalhar juntos. Como que você termina essa reunião, né? Você diz, ótimo, os principais pontos já estão claros para as nossas equipes, então vamos fazer assim, número 1, tal coisa. Número 2, tal coisa. Número 3, tal coisa. Ou seja, você está dando o caminho.
É um par seu, mas você está construindo autoridade com ele porque você está dando o caminho que será percorrido. Agora vamos supor que você é o subordinado, né? Há como o subordinado construir autoridade? Sim. Por exemplo, você responde no final da reunião: certo, chefe, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou te devolver para que você aprove antes de ser usado essa proposta, essa ideia, essa estrutura de texto, etc, etc, etc. Beleza? Se eu fizer hoje, se eu conseguir te passar hoje, você consegue aprovar até o final do dia? Cara, sabe, entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Você está mostrando que você é altamente produtivo, você está mostrando que é competente, você está mostrando que é organizado, você está mostrando para o seu chefe que, cara, se eu fizer o meu trabalho, você vai fazer o seu. Rola uma certa tensão de maneira muito suave, muito educada, muito tranquila. E você está transmitindo o quê? Autoridade. Você não está de brincadeira ali. Você está muito sério ali. Você sabe que o seu tempo é muito valioso, que o seu trabalho é muito valioso. Por isso você se comporta dessa forma. Você, no final das contas, está organizando o caminho. E quando você organiza o caminho, você vira autoridade, você vira referência. Você não se porta mais como um profissional júnior, nem pleno, mas um sênior. Está muito preocupado com os resultados, está muito preocupado com o tempo, está muito preocupado com coisas que as grandes mentes estão preocupadas. Certo? Então, era sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Cara, se inscreve nesse canal, eu tenho muito conteúdo para passar para você. Se você é introvertido, se você tem amigos introvertidos, manda para eles também, porque eu tenho certeza que muito da minha experiência profissional e pessoal, dos meus estudos, etc., podem contribuir com a vida de vocês. Beleza? Se inscreva no canal, manda para os amigos. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário também. Tá bom? Um abraço, até mais.